Forum e hoje vamos falar sobre um dos maiores, se não o maior escritor de língua portuguesa do século XX. Vamos conversar sobre João Guimarães Rosa, mais especificamente sobre a novela Campo Geral. Por que esse fundo com manacá? Porque é uma flor muito comum nos Campos Gerais. Guimarães Rosa nasceu em Minas Gerais, em 1908, e veio a falecer em 1967. Como já falei, um dos maiores escritores do século XX, também médico e diplomata. Ganhou vários prêmios desde o início da sua carreira, lá em 1930. Contudo, é impossível não destacar, não o boom de sua carreira, mas sim o relevo de Grande Sertão Veredas, imperdível. Foi publicado em 1956. Se você não leu, tira um tempinho para ler. Bom, como eu disse para vocês, ele ganhou muitos prêmios em toda a sua carreira literária. Mas ele não escreveu só romances, não. Ele escreveu novelas, por exemplo, Campo Geral. Ele escreveu contos, primeiras histórias, maravilhoso. Em 1963, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Interessante observar que ele demorou 4 anos para assumir, e foi adiando essa posse, e assumiu, e 3 dias, ele só assumiu em 1967, 3 dias depois ele faleceu. A sua obra começou regionalista, mas alcançou o universal por meio do experimentalismo e do fantástico e da grande profundidade psicológica com que aborda os seus personagens. Juntamente com João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector, ele integra o que se chama, para fins didáticos, de geração de 45. Campo Geral integra uma obra chamada Corpo de Baile. Esse Corpo de Baile foi publicado em 1956. E Campo Geral é uma das 7 novelas que integram o Corpo de Baile. A partir da 3ª edição, esse livro foi dividido em 3 livros menores. O primeiro deles, Manuelzão e Miguelim, e nesse livro consta a novela Campo Geral, cujo personagem principal é Miguelim. Os outros 2 livros foram No Urubucoacoá do Pinhém e Noites do Sertão. Quanto à temática, a temática é existencial e metafísica. Ocorre, em Campo Geral, uma fusão entre o real e o mágico. Essa história ela virou filme em 2007, um filme bem interessante chamado Mutum, que foi dirigido pela Sandra Kogut, isso aí. Tem mais ou menos 150 páginas, a abordagem é simbólica. E é interessante observar que Campo Geral não é dividido em capítulos, não, mas em núcleos básicos. Basicamente, os fatos marcantes da vida do protagonista, da vida de Miguelim. Você vai perceber, se você não leu ainda, mas se você já leu, você já percebeu que as falas e os diálogos não são marcados convencionalmente em hipótese nenhuma. Quais são as possibilidades de leitura de Campo Geral? Bom, é difícil estabelecer, o foco, a linha narrativa de Campo Geral é X, mas se eu tivesse de fazer isso, eu falaria que é a infância de Miguelim. A infância é a temática e as descobertas de mundo que ocorrem nessa infância. Mais especificamente, nós temos o amadurecimento de Miguelim. Mas a gente também pode perceber como temática o mundo do sertão, o mundo da infância, o olhar do adulto filtrado pelo olhar infantil, é isso que ocorre com a questão do foco narrativo. O mundo, na realidade, ele é representado de uma maneira melhor do que ele é. E há um apagamento relativo, mas há um certo apagamento da pobreza da família de Miguelim, porque o olhar é de Miguelim, é o olhar da infância. Há um certo apagamento da violência que permeia as relações e da precariedade das condições do local. O contexto histórico é muito interessante de ser observado. Esse livro foi escrito e foi, enfim, publicado na década de 50. É o momento em que o Brasil deixa de ser majoritariamente agroexportador e passa a ser um país industrial periférico, subdesenvolvido, como se dizia na época. Mas a fazenda aqui em Obero, Gere, que ele administra,
aposta nesse modelo antigo de produção. Então, ao final do livro, já estou eu aqui dando spoiler, a gente vai ver que a despedida da infância, a despedida do Mutum e a despedida deste mundo agroexportador. Porque logo em seguida essas fazendas começam a ser compradas para a produção em larga escala de soja, por exemplo. Bom, quanto à linguagem de Guimarães Rosa, ela é extremamente peculiar. Ele afirma: não me submeto à tirania da gramática e dos dicionários dos outros. Como é que é essa linguagem? Radicalização dos processos verbais. Por exemplo, a dor morrer, que significa morrer adormecido, morrer enquanto está dormindo. Ainda, fusão de prosa e poesia. Cheiro de alegriazinha. Isto é uma sinestesia típica do poema. Também percebemos neologismos. Aliás, Guimarães Rosa é o rei dos neologismos. Aí um exemplo, piscolho, que é piscar o olho. Também, adaptação de estrangeirismos. Lá pelas tantas ele usa smart, que significa esperto, que vem do inglês smart. Também, linguagem popular. Ele se vale da linguagem popular para reproduzir o mundo a partir da fala de seus personagens. Está aí um exemplo de Maria, que significa Ave Maria. Então a gente percebe nesse campo geral ritmo, rima, aliterações, cortes, deslocamentos de sintaxe, os neologismos, erudição, arcaísmo, diminutivos muitos e repetição. Essa novela é considerada pelo próprio Guimarães Rosa um poema. O enredo, de fato, é de caráter regionalista, mas atinge a universalidade, como já comentamos aqui, por meio da simbologia, por meio de uma abordagem existencial e metafísica. O universo infantil é relatado sem a rigidez do olhar do adulto. Depois a gente já vai saber por quê. Por conseguinte, é o relato lírico da infância do menino Miguelim. E a localização? A localização, Mata do Mutum, Minas Gerais. Daí o nome do livro, não? Porque a Mata do Mutum, a Mata do Mutum fica nos Campos Gerais de Minas Gerais. O foco, falar do tempo. O tempo não tem uma precisão, assim, então a gente percebe exatamente o momento, a gente percebe as inferências possíveis, como o contexto histórico de que falei para vocês. O foco é muito interessante, inclusive, item de estudo. É em terceira pessoa onisciente, mas a perspectiva é de Miguelim. Na realidade, o foco narrativo fica muito próximo de Miguelim. É como se ele dividisse o ponto de vista, esse narrador, dividisse o ponto de vista com o Miguelim. Os fatos são contados a partir da ótica da infância. Por isso, temos um parâmetro não muito confiável, porque é o olhar de Miguelim, pelo olhar de Miguelim que nos chegam os fatos. Então, a gente não sabe medir, de fato, a gravidade ou a leveza das passagens, porque o que se percebe é que quando a tragédia é muito grande, não tem um enfoque maior, mas as miudezas, elas são narradas com grande cuidado. Vamos falar agora um pouquinho dessa personagem, desse protagonista Miguelim, tá? Miguelim é um menininho de 8 anos, de extrema sensibilidade. Ele mora nessa fazenda, a qual é administrada pelo seu pai. Morava no Mutum, nos Campos Gerais. E por que esse passarinho é ao fundo, como vocês estão vendo? Porque Miguelim era doido por passarinho. Vocês lembram daquela passagem do livro, né? Que ele criava passarinho, que o pai soltou todos, estou eu dando spoiler novamente. E aí, me permiti trazer aqui um verso de um grande poeta do Centro-Oeste, chamado Manuel de Barros, que afirmava ter nascido aparelhado para gostar de passarinho, verso que se aplica inteiramente a Miguelim. Como eu disse para você, não há capítulos. O livro é dividido, se assim a gente pode dizer, por meio de fatos marcantes. O primeiro fato marcante que eu trago é a beleza do Mutum. Aos 7 anos, Miguelim foi levado por tio Terês para um outro lugar distante para poder ser crismado. E lá um homem lhe pergunta de onde ele é, ele fala Mutum, e esse homem falou, esse homem diz assim, muito bonito. O que contrariava a percepção, a opinião da mãe de Miguelim. Ele volta para Mutum e diz, mãe, Mutum é muito lindo.
Outro fato muito importante é que a família de Miguelin é muito numerosa, ele tem mais 5 irmãos, são 5 irmãos, mas a amizade com Dito permeia quase toda, essa amizade, esse amor entre os dois, quase toda a novela, é muito marcante isso, porque Dito é o irmão preferido de Miguelin, ele é mais novo, mas é muito esperto, muito sábio, e a amizade vem a sofrer um corte terrível, porque Dito morre, Dito corta o pé, e aí isso vai se agravando, a precariedade das condições de tratamento de saúde, até que Dito morre, e nesse momento Miguelin morre um pouco, pelo menos a sua infância morre um pouco. O relacionamento de Dito com o pai, no início, é amistoso, vai azedando de uma forma e tudo piora. Tem uma cena em que ele é surrado pelo pai e ele evita o choro porque ele concentra todo o seu ódio na seguinte frase: quando ele crescesse, matava o pai. Bom, outro fato marcante é a infidelidade da mãe. Tudo indicava que a mãe e o tio Tereza, irmão do pai de Miguelin, tinham um caso, e que a mãe também teve um caso com Luiz Altino, um funcionário da fazenda, e que o pai certamente sabia disso, mas é pelo olhar de Miguelin, pela voz do narrador, que nos chegam essas informações. Temos também um fato marcante nesse momento, é que quando o pai, enfim, há uma confusão, não vou contar tudo em detalhe, e tio Terês tem de fugir da fazenda, mas ele quer continuar se relacionando com Yanina, que é a mãe de Miguelin, e pede para Miguelin entregar um bilhete para a mãe. Essa é uma cena, presta atenção, antológica. Pede para Miguelin, se entrega esse bilhete para sua mãe. Não vou dizer mais, tá? Bom, o que a gente tem depois? Miguelin começa a trabalhar, ajudar na roça, a capinar, mas ele fica muito doente e o pai dele fica desesperado. Aí ele vê que o pai o ama, não é bem assim, não. E ele fala assim, deixa eu ler aqui, pai chorava, demordia de morder os beiços. Depois, o pai se suicida. Primeiro ele tem essa questão entre Yanina, a mãe de Miguelin, e tio Terês. Depois, Nilbero assassina Luiz Altino. Yanina é considerada como centro da família. Ela nunca foi. É interessante também, percebe bem como se trata essa possível infidelidade de Yanina. Muito interessante, sobretudo para a época. O que a gente tem mais como fato marcante? Quase terminando. É um momento belíssimo. Chega um médico no Butum e se dá conta de que Miguelin é míope. Tira o seu próprio óculos e empresta a Miguelin, e aí Miguelin vê o mundo. Ou seja, nesse momento, quando ele enxerga o mundo de outra forma, há um corte nessa infância e a passagem para um outro momento. E sim, o médico, uma pessoa muito boa, convida Miguelin para ir morar com ele na capital. Ele estudaria, trataria dos olhinhos, teria um óculos, e aí Miguelin se despede da família, da infância, do Mutum e daquele mundo agrícola que ainda existia naquela fazenda, que muito em breve seria substituída por uma enorme plantação de soja, eu acho. Não vou ter de ler esse pedaço aqui para vocês, olha só. Então o senhor, que era o doutor, tirou os óculos e deu-os a Miguelin. Olha agora. Miguelin olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas, o Mutum era bonito. Quais são os personagens? Muitas. 150 páginas recheadas de personagem. O Bernardo e o Berno é o pai de Miguelin, responsável pela fazenda, que não é dele, é do Só Sintra. Depois vem a mãe, né? Yanina, a mãe de Miguelin, muito amável, muito amada, muito zelosa dos seus filhos. Tio Terês, irmão de Bernardo, que possivelmente tinha um caso com Yanina. Ainda, vó Isidra, era tia, na realidade, tá, de Yanina, e uma figura muito forte em casa. Dito José, o Expedito José, que é o irmão mais amado de Miguelin, aquele que veio a falecer. Outros irmãos, Drelina, Chica, Tomazinho, esses três moram na fazenda, e Liovaldo, que já não morava mais na fazenda, aparecia esporadicamente. Vaqueiro Jé e Vaqueiro Saluz, vaqueiros não, trabalhavam na fazenda. As empregadas, Rosa, Mãe-Tina e Maria Pretinha. Mãe-Tina tem um papel de destaque, ela é adepta do candomblé e bebe bastante nas festas, são fatos relatados. Seu de Grácias e o seu Aristeu, que eram curandeiros, observa o nome, seu de Grácias, é
Deo Gratias, que é graças a Deus. Também o Luiz Altino, que apareceu mais ou menos no meio da narração, assim, ele foi ajudar o Iobero na fazenda, e ele era dono de um papagaio que só aparece bastante, presta atenção nessa cena, chamado Papaco Paco, e ele veio a ser assassinado pelo Iobero, né? Por fim, quase por fim, Grivo, que era um menino pobre, ele não tinha pai, vivia só com a mãe, e ele se torna aprendiz de vaqueiro. É interessante observar que todos os animais têm nome. Eu não vou citar, todos os animais têm nome, eu não vou citar todos, mas vou citar Gigão. Foi um cão que salvou a vida de todos. Muito obrigada, espero ter ajudado, espero ter te introduzido nessa leitura, ou enfim, esclarecido alguns detalhes. Enquanto isso, mente esperta, espinha ereta e coração tranquilo.